Dentro de 5 segundos, você ouve o programa mais franciscano do seu rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha, cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor. Irmãos e irmãs, paz e bem. Está no ar o programa Chama Franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana. De Francisco ao terceiros idosos, destemidos guerreiros da cruz, somos hoje os soldados gloriosos a lutar e vencer por Jesus. Salve arauto brioso cruzado, a grandeza de Cristo a cantar. Nós queremos teu lema sagrado, paz e bem pelo mundo levar. Nós queremos teu lema sagrado, paz e bem pelo mundo levar. Por Francisco a mais nobre peleja, partiremos em marcha triunfal, sob as ordens do Papa e da Igreja, venceremos no bem contra o mal. Salve arauto brioso cruzado, a grandeza de Cristo a cantar. Nós queremos teu lema sagrado, paz e bem pelo mundo levar. Nós queremos teu lema sagrado, paz e bem pelo mundo levar. Paz e bem é a mensagem sagrada que fulgura em nosso pendão, para o mundo iludido quebrada, levaremos a paz e o perdão. Salve arauto brioso cruzado, a grandeza de Cristo a cantar. Nós queremos teu lema sagrado, paz e bem pelo mundo levar. Nós queremos teu lema sagrado, paz e bem pelo mundo levar.
De Francisco a virtude, os exemplos se propaguem nas almas em flor. Ressoe sempre nas praças os templos o seu canto fraterno de amor. Salve arauto brioso cruzado, a grandeza de Cristo a cantar. Nós queremos teu lema sagrado, paz e bem pelo mundo levar. Nós queremos teu lema sagrado, paz e bem pelo mundo levar. Ó Francisco, em divinos cantares, nós te amamos com fé varonil. Lá do céu abençoe nossos lares, abençoe nossa pátria, o Brasil. Salve arauto brioso cruzado, a grandeza de Cristo a cantar. Nós queremos teu lema sagrado, paz e bem pelo mundo levar. Nós queremos teu lema sagrado, paz e bem pelo mundo levar. Oi, tchau. Oi, Valéria. Boa noite, professora Valéria. Feliz ano novo. Nossa, já tá acabando o ano. Nossa, exagerada nem um pouco, né? Nem é exagerada, gente. Começou desse jeito, seu ano, cheio de exagero. Ou então, né, descansada, em férias, né? Então a gente pode fazer muita gracinha. Ah, entendi. Isso. Tá em férias? Falando nisso, você leu aquele novo dicionário que eu vou andar com ele? O dicionário que você está produzindo com as suas palavras inovadoras. Eu peguei um pouco, assim, de algumas mineiras. Então está também, você não prestou atenção, né? Eu vou mandar 1000 vezes para você. Pode deixar novamente. Que eu vou começar a anotar essas palavrinhas, vou compilar. Isso porque ele falou pra eu não enrolá-lo, gente. Isso eu tô enrolando porque ele falou que o nosso tempo tá curtinho. Mulher, você sabe como é que é mulher, né, gente? Então, a gente enrola. A gente não obedece. Ó, vou apertar esse botãozinho aqui e ele desliga o seu microfone, tá? Ouvintes, feliz 2015! Tem esse restinho desse ano ainda pra gente comemorar mais um aninho também de chama franciscana, graças a ti, graças ao Espírito Santo. Muito obrigada por mais uma virada. Bem, e como a Valéria falou, nosso tempo agora no comecinho tá bem apertadinho, então nós não vamos perder tempo, não vamos perder esse calorzinho, né? Calorzinho! Calorzinho! Tá sentindo calor, Valéria? Calorzinho! Tá sentindo calor? Não, aqui não, mas vai lá fora. Dá uma chegadinha ali. Eu prefiro ficar aqui dentro. Vai só um minutinho ali, eu fico aqui. Depois. Depois eu vou lá fora. Mas vamos aproveitar esse leve calorzinho que tá fazendo, né? Senhor. E vamos para aquele momento maravilhoso do nosso programa, que é o momento da massagem no coração. Então todo mundo já sabe como funciona, né? Gruda e vai sair grudado. Isso, é hora de derreter o coração do outro com um abraço bem caloroso. Né? Aproveitar esse... Tá fazendo pouco calor, derreter o coração do outro com um abraço bem caloroso. Amém. Então vamos no 3, Valéria? No 3. 1, 2, 3. Tá. Eu amo você muito. E o tamanho do universo.
Faz-se bem, faz-se bem. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Já que não quis, vamos prosseguir, né? Somos nós mesmos. Isso. É tu mesmo. Professora Valéria, depois de tanto tempo, né? Minha avó, hoje, quando eu tava saindo de casa, logo cedo, ela me perguntou assim: nossa, filho, faz tempo que vocês não vai na rádio, né? Eu falei assim: vó. Ano passado. E aí eu comecei a fazer conta. A última vez que nós viemos aqui foi no dia Natal. 19 de dezembro. Hoje Natal. É que dia? 16 de janeiro. Faz quase um mês. Um mês sem usar os microfones para falar com os ouvintes maravilhosos do Chama Franciscana, hein? Mas por uma boa razão estarmos em família. Isso, sim. Para nos abastecermos da família e agora estarmos com vocês, família ouvinte Vida Nova. E, obviamente, que contaremos com a sua presença nesse 2015. Você compartilhando conosco, seja onde você estiver, dentro ou fora de Franca, dentro desse estado ou fora desse estado, dentro desse país ou fora do país. Esteja conosco compartilhando a cada estudo e a cada compartilhar de São Francisco e Santa Clara que temos aqui a lhe oferecer. E hoje? Qual será o tema? Tchau. Né? Tem sido recorrente no Chama Franciscana agora o uso das músicas daquele padre muito carismático chamado Padre Zezinho. Que eu uso muito na escola para as crianças. Versão Padre Zezinho e crianças. E o Wendel e o Marcelo no programa que eles apresentam, o Wendel sempre fala: Mateus, a boa do dia sempre é com Padre Zezinho. Padre Zezinho sempre tem uma música que encaixa no tema. E pro programa de hoje, o nosso tema é a partir de uma música de Padre Zezinho, né? Então, o nosso tema de hoje, pela graça de Deus, eu sou quem sou. Mateus, sobre o que vocês vão falar? Porque no momento em que estamos vivendo, e muitos grupos estão vivendo também, muitas comunidades, retornando às suas atividades paroquiais e comunitárias. E alguns grupos, algumas comunidades estão trocando de funções, os membros estão trocando de funções. A Ordem Franciscana de Franca não será diferente. Também haverá troca de conselho. E veio muito a calhar esse tema, como Francisco via essa questão de cargo, como ele via essa questão de posse, como ele via essa questão de eu sou. Então hoje, de uma forma suave, como Francisco sempre dava as suas lições com toque de luva de pelica, vamos aprender um pouquinho sobre Francisco e Clara, como eles viam o que é ter cargo, o que é ter função, o que é estar a serviço. Mas desses serviços, especificamente no programa de hoje, nós vamos tratar ele dentro de um grupo, de um grande grupo que existe dentro da igreja, né? E para que vocês possam conhecer quem é esse grupo, não vamos dizer não, vamos deixar que o Padre Zezinho conte, né? Vamos deixar, o Padre Zezinho vai contar para vocês que grupo é esse. Então, escutem aí com o Padre Zezinho, pela graça de Deus. Pela graça de Deus,
aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. O caminho que agora eu ando nem sempre é fácil de andar. Mesmo assim sigo caminhando, certo de um dia chegar. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Muitas vezes eu me pergunto onde o caminho vai dar, mas ao ver que Jesus vem junto, sigo esse meu caminhar. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Sonho às vezes que sou fermento que faz a massa maior. Sou o sal que do alimento torna melhor o sabor. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Outras vezes eu sou pequena réstia de luz. Meu caminho se faz sereno, dentro de mim vai Jesus. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Sou pergunta que Deus responde, mas a resposta sou eu. Sou cidade que não se esconde, eu sou o povo de Deus. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Você está ouvindo Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Fizeste do teu seio a casa, reserva
do Rei das alturas. Ave Senhora Rainha, Mãe de Deus, ó Maria. Ave, és Virgem feita Igreja. Valéria. Bem, a música... É o calor. Provoca calor, não provoca também? Nossa, dói. Belíssima música de Padre Zezinho, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou, né? A música então nos inspira a partir disso que a Valéria já iniciava a reflexão, né, da questão dos serviços, né, que nós assumimos, mas é necessário nós olharmos, antes de nós entrarmos nesse tema propriamente dito, das funções que os leigos hoje ocupam na igreja, mas o papel do leigo dentro da igreja. É necessário que nós olhemos para isso, né? Li um texto hoje mais cedo, preparando para esse encontro, acho um blog chamado Catequizar, muito bom por sinal o blog, né? E falava assim que para os primeiros cristãos seria até engraçado hoje nós, às vezes o pensamento que algumas pessoas têm a respeito do laicato, né, desse estado de ser leigo na igreja. Porque por muitas vezes isso parece associado à ideia da ignorância, à ideia daqueles que não sabem nada e que a hierarquia e o clero são os que sabem tudo, né? Então por muito tempo foi uma ideia que se disseminou dentro da igreja mesmo, né? Um período de clericalização, né? Onde se elevava ao clero e se diminuía a presença dos leigos e do povo de Deus dentro da igreja, né? E o Concílio Vaticano II, então, vai resgatar esse sentido da pertença do leigo dentro da igreja. O Concílio Vaticano II dá esse novo ar, esse novo respirar para o leigo dentro da igreja. O documento que vai falar sobre a participação, um dos documentos, né, do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, vai, antes de falar sobre o clero e antes de falar sobre os leigos, vai falar sobre o povo de Deus. O povo de Deus que é composto pelo clero e pelos leigos. O clero e os leigos fazem parte e são o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Então, ao mesmo tempo que nós devemos compreender a importância que tem o clero dentro da igreja, nós também precisamos compreender a nossa importância enquanto leigos dentro da igreja. A nós também foi dada a missão de anunciar o Evangelho. A nós também foi dada a missão profética de anunciar Jesus Cristo. A nós também foi dada a missão de conduzir as pessoas à salvação. Pelo nosso testemunho, pela nossa vida, pela nossa pregação. Os padres, os bispos, o clero da igreja, de maneira geral, tem papel principal nessa construção, porque ordenam e coordenam a existência da igreja, como uma instituição e da maneira espiritual também. O lado espiritual da igreja que é cuidado com tanto carinho, ou pelo menos deveria ser cuidado, né? Não vamos generalizar também, né? Não podemos generalizar. Porque somos homens sujeitos a limitações e pecados, mas pela graça humana é possível que a igreja seja santa, a igreja.
mas quem está em volta, que somos nós, sempre estarmos refletindo sobre as nossas ações. E é necessário que nós tenhamos sempre consciência, pelo nosso batismo e pela nossa crisma, a nossa confirmação, nós assumimos esse compromisso de anunciar Jesus Cristo. Todas as vezes que nós fazemos algum outro compromisso na igreja, nós renovamos ou reafirmamos de uma outra forma o nosso compromisso do batismo. Vamos citar, por exemplo, os irmãos da UFS, quando emitem a sua profissão, que professam a regra e vida da Ordem Terceira Franciscana, eles renovam, através daquela profissão, o compromisso batismal, que eles já confirmaram na crisma, né, no sacramento da crisma, e que agora eles renovam de uma outra forma, assumindo para si uma regra e vida. E assim todos os leigos precisam compreender. Houve um tempo em que a igreja dava aos leigos somente a participação através do olhar. Você vai participar da igreja enquanto pessoa que olha, assiste ao que está acontecendo. A igreja hoje nos convida a participar da missão, a participar desse momento de conduzir toda a humanidade à salvação. Esse momento em que nós somos chamados a fazer fraternidade, a formar fraternidade. Bem, galera, agora nós vamos para um breve intervalo do apoio cultural, mas logo logo nós voltamos com mais música, mais reflexão aqui no programa Chama Franciscana, e nós estamos aguardando a sua ligação. 3720-9309. Mas, Valéria, quem não quiser ligar, tá assistindo pelo computador, tá ouvindo, né, pelo computador, pode mandar aquele e-mail, né? chamafranciscana@hotmail.com. Ou então, entre em contato conosco aqui pela Rádio Vida Nova usando o Facebook da Jufra. Acesse lá no Facebook Jufra Frei Leão e entre em contato conosco aqui no programa Chama Franciscana, nessa edição desse dia 16 de janeiro. Logo, logo nós voltamos com mais música, mais reflexão, mais música do Padre Zezinho. Logo, logo tem mais, hein? Então continuem sintonizados, liguem, participem. Logo, logo a gente volta. Você está ouvindo Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Mas então já vamos continuando e ouvindo uma música maravilhosa, conhecida de toda a igreja, e que nós entramos na sintonia dessa música para continuar as nossas reflexões neste dia de hoje. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Então agora vamos escutar a música Te Amarei, Senhor. Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Senhor,
Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Amarei, Senhor. Belíssima música, né? Muito. Tudo é por Ele. Só por Ti, Jesus. Pronto, eu quero ela. Pronto, acabou. Nem responde. O programa chama Franciscana. Ouvintes maravilhosos, nós estamos aqui ouvindo, né? Participando desse programa pela graça de Deus. Eu sou quem sou. Acabamos de ouvir essa maravilhosa música Te Amarei, Senhor, né? E nós já falávamos então do papel do leigo na igreja. E é importante destacar também como Francisco contribuiu, né, com esse momento e com essa formação dos leigos dentro da igreja. O movimento dos Irmãos da Penitência era algo que já existia há algum tempo na igreja, então não, o que hoje nós conhecemos como Ordem Franciscana Secular, né, a Ordem Terceira, no início eram os Irmãos da Penitência, que já era um movimento existente na igreja. Os Irmãos da Penitência já existiam. Mas Francisco, então, para fazer e expandir esse carisma, essa maneira como que as pessoas queriam viver como ele, a vocação cristã, viver o evangelho tal como ele, Francisco então dá orientações na carta aos fiéis para a vida desses irmãos da penitência, para a vida desses irmãos que querem viver esse evangelho radicalmente. Então Francisco tem grande importância nesse momento de orientar como um pai, como nós o chamamos também de pai seráfico, como um pai que orienta os filhos a uma vida a partir do evangelho. Então Francisco tem papel fundamental e enxerga essa importância do leigo dentro da igreja. Como nós já falávamos, já comentamos várias vezes aqui no Chama Franciscana, chegou um tempo em que os casais queriam se separar para que cada um pudesse, as mulheres entrar no Mosteiro das Clarissas e os homens no Convento dos Frades, para fazerem essa experiência evangélica tal qual Francisco. Mas Francisco reconhece também a importância do leigo nesse processo de vivência do evangelho. Então surgem os Irmãos da Penitência a partir dessa carta aos fiéis, com algumas orientações do próprio Francisco. Esses Irmãos da Penitência então vão chegar ao que hoje nós conhecemos como a Ordem Franciscana Secular. Então Francisco reconheceu a importância dos leigos dentro da igreja, assim como a igreja também sempre reconheceu. Por um período de tempo, ela
voltou-se mais ao clero, mas que sempre reconheceu a importância do leigo. Só que da mesma forma como Francisco orientava os irmãos da penitência, orientava os frades e as clarissas, como a Valéria já nos deu umas chamadas do que ela vai falar agora, ele também orientou a respeito dos serviços. Em todo o tempo, sempre existiu na ordem franciscana esse governo, né, essa administração da ordem. E Francisco sempre orientou também a respeito disso. A Valéria agora vai prosseguir a reflexão dela, né, a respeito disso, com alguns textos das fontes franciscanas. Então, Valéria, Francisco orientou muito a respeito, né, da prelatura, né, dos cargos. Porque cargo para Francisco tem outra visão, diferentemente de nós, que às vezes tem aquela frase, né? Nós estamos em grupos, mas não estamos unidos. Estamos reunidos e não unidos. Diferentemente, Francisco, por seguir o Evangelho, ele já percebia a intenção de ter um trabalho, de estar à frente de um grupo ou de estar, como ele sempre falava, a serviço. E dentre a fala de Francisco, eu escolhi uma das admoestações de Francisco no livro titulado Fontes Franciscanas, que você possa também ter curiosidade de visitar os sites franciscanos, ou mesmo escrever Fontes Franciscanas e baixar e ler também. Então escolhi Fontes Franciscanas, Admoestações 4. Ninguém se aproprie da prelatura. O que quer dizer isso? Não vim para ser servido, mas para servir. São palavras do próprio Senhor Jesus. Como eu havia mencionado anteriormente, Francisco vivia o Evangelho. Então tudo para ele tinha que ter o embasamento segundo o Evangelho. E por isso mesmo ele deixou muito forte para cada um franciscano, franciscana, da primeira ordem, que são a FM, os frades, da segunda ordem, as freiras, e a nós, leigos, que somos casados, solteiros, os jovens que estão antecedendo e depois já vão para a ordem franciscana, chamada Juventude Franciscana, Jufra, deixou para nós. Porque de antemão ele não queria que ninguém o acompanhasse. A ideia de seguir fervorosamente o Evangelho era dele. Mas como ele viu muitos os querendo seguir, então ele deixou algumas admoestações. Não vim para ser servido, mas para servir. Os que estão constituídos sobre os outros, gloriem-se tanto dessa superioridade como se estivessem encarregados do ofício de lavar os pés dos irmãos. Então, nós que estamos à frente de uma comunidade com algum cargo, nós que poderemos assumir esse ano de 2015, que tenhamos essa visão. Se estamos à frente da comunidade, estamos à frente do grupo, você simplesmente está à frente para primeiro ser encarregado de lavar os pés. Papa Francisco fez isso. Papa Francisco fez isso. Ele fez no último lava-pés, lembrando esse amor de servir que Cristo deixou plantado para nós, batizados cristãos. E ainda continua Francisco: e caso se perturbem mais por lhes tirarem o cargo de superior do que te deixarem o ofício de lavar os pés, mais bolsas acumulam para si, com perigo para a alma. Ou seja, se te perturbar estar a serviço do outro, que é o lavar os pés,
estar junto no caminho do outro. E não eu sou superior, eu só mando e deixo a cargo de quem eu mandei. Não. Isso você vai estar acumulando e de perigo em suas bolsas e contaminando a sua alma. Santa Clara tinha muito esse gesto. Ela sendo uma abadesa, ela era a primeira a servir. Todas as irmãs que chegavam, ela era a primeira a também se tornar serviçal. Ela não tinha essa questão de hierarquia como hoje, né? Principalmente em meio ao capitalismo, a gente vê muito essa questão. Eu sou, como diz o próprio tema de hoje, né? Eu sou e ninguém me tira daqui, né? Beijinho no ombro, né? Que veio essa nova versão agora, né? Eu sou e pronto. Quem está ao meu lado que caia. Então, para nós pararmos e refletirmos, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo essa própria música inspirada pelo Espírito Santo, com certeza, na voz de Padre Zezinho, em que ele coloca dentro da música, somos leigo. O que é o leigo? Ele é um membro do corpo de Cristo. Ou seja, o Cristo agora é Espírito e ele precisa que os membros trabalhem. Somos nós esses membros. E que são membros? Braço forte, pernas para caminhar e ao encontro do necessitado. E ainda coloca na música, o caminho não vai ser fácil, o caminho é difícil, mas eu não desanimo, eu sigo caminhando, porque não sou eu que caminho, é Cristo que caminha em mim. Então, durante essa semana, creio que vocês também, ouvintes, andam acompanhando o Padre Reginaldo Manzotti. Ele também colocou um texto de São Paulo a Timóteo, colocando isso também à comunidade. Que quem tiver cargo, que sinta-se um serviçal. Estou a serviço. Eu não sou melhor do que ninguém. E que não sou eu que sou o serviço, sou eu que sou o mandante, sou eu. Não, é Cristo que está em mim trabalhando, usando meus membros. Não vai ser fácil. Por isso mesmo, a necessidade da oração, a necessidade de estarmos buscando incessantemente a Eucaristia, este Cristo que alimenta, sustenta, revigora. É o fermento, porque nós temos que ser esse fermento onde estivermos na sociedade. E esse fermento, hoje em dia, está sendo abafado. E não podemos esquecer da nossa origem, como falava e fala nas escrituras aqui, franciscanas, fontes franciscanas. Nunca perca de vista o seu ponto de partida. Eu sou fermento e Cristo é o responsável por eu conseguir no meio da multidão ser fermento, apesar de ser pequeno. Eu tenho perguntas, mas eu sou a resposta. E assim somamos todos o povo de Deus. Resumindo, é fácil? Incessantemente não. Mas se eu me jogo a Ele, pela frase que eu uso muito, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia jamais nos faltará. Tudo vem ao seu tempo, tudo vem à sua necessidade. E mais ainda, Ele nos fortalece e nos forma. E você? E eu? Estou servindo na minha comunidade? Ou simplesmente eu acho que o meu papel é estar aos domingos e pronto? Há tantos necessitados necessitando dessa palavra. Ah, mas eu não sei falar bonito, eu não sei servir, eu não sei fazer nada. Se ofereça. Se ofereça. Quem é o instrumento? Você. E quem é o construtor? É o próprio Cristo.
Ligue, participe, compartilhe. 37209309 ou então chamafranciscana@hotmail.com ou depois você visita também o Facebook da Jufra Frei Leão, e deixa seu recadinho como você está conseguindo ouvir e sintonizar a Vida Nova e o Chama Franciscana. Estamos aqui no seu aguardo. E logo logo nós vamos escutar mais uma música de Padre Zezinho. Agora uma música que pedido musical do Endel, né? A música se chama Fraternos. Então daqui a pouquinho a gente já toca mais essa música de Padre Zezinho. Você está ouvindo Chama Franciscana com Matheus Garcia e Valéria Gomes. Paz e bem. Quando a fraternidade toma conta de um coração, existe uma novidade nesta pessoa. Inaugura-se um jeito de ser e a pessoa começa a entender que viver é vocação. E de repente a pessoa sai pelas ruas e praças, e em cada rosto que passa vê o rosto de um irmão. Quando a fraternidade toma conta de um coração, quando a fraternidade toma conta de um coração. Toma conta de um coração, o Espírito Santo paira sobre a pessoa. Um profeta começa a nascer e a pessoa começa a entender que amar é solução. E de repente a pessoa da luz de Deus inundada, já não tem tempo pra nada, faz da vida uma oração. Quando a fraternidade toma conta de um coração, quando a fraternidade toma conta de um coração. Toma conta de um coração, existe uma novidade nessa pessoa. Inaugura-se um jeito de ser e a pessoa começa a entender que viver é vocação. E de repente a pessoa sai pelas ruas e praças, e em cada vida que passa vê uma nova criação. Quando a fraternidade toma conta de um coração, quando a fraternidade
Programa Chama Franciscana. Acabamos de escutar essa belíssima música Fraternos, de Padre Zezinho, né? Interpretada por 3 pessoas que eu não sei o nome, mas que interpretaram belíssimamente a música de Padre Zezinho, né? Fraternos, quando a fraternidade toma conta de um coração, né? Conversando com a Valéria aqui, nós estávamos, né, discutindo, né, e refletindo que a questão dos cargos mesmo, né? Ela falava dos cargos, mas que quando esse período de clericalização, né, de exaltação do clero, né, de quase soberania do clero sobre a igreja, não foi diferente na Ordem Terceira, né? Desde o início foi dada aos frades a assistência espiritual, o cuidado com os terceiros, mas eles sempre tiveram uma vida autônoma à atividade dos frades, né? Sempre foi vivia uma vida autônoma à vida dos frades. Mas com esse período em que se houve essa clericalização, a Ordem Terceira também passou por esse processo, e a direção da Ordem Terceira passou a ser dos frades. Então nós tínhamos lá as obediências, né? Então nós tínhamos a Ordem Terceira dos Capuchinhos, a Ordem Terceira dos Conventuais, dos Menores, né? E da Terceira Ordem Regular, né? Dos frades da Terceira Ordem Regular. Então nós tínhamos uma Ordem Terceira toda dividida por obediências, pelas obediências da Primeira Ordem. E era a Primeira Ordem quem dirigia e realizava tudo, dirigia a Ordem Terceira. A partir do Concílio Vaticano II, em que a Igreja ressurge, né? Possamos dizer assim, com essa nova roupagem, mas a mesma doutrina, em que o leigo volta a ser incorporado com a sua missão dentro e na construção do projeto de Deus, a Ordem Terceira também passa por esse processo. É quando então vem a aprovação da nova regra, Seráficos Patriarca, e a aprovação das novas constituições da Ordem também, que vão devolver aos terceiros toda a administração da Ordem Terceira. Mas, Mateus, qual a necessidade disso, né? Qual a necessidade de se dar aos terceiros a administração da Ordem? E por quê? Não dava errado, não dava certo com os frades? Durante muito tempo a Ordem Terceira se transformou em uma ordem devocional em muitos lugares. Então era a ordem dos irmãos que iam à igreja para rezar, iam à igreja para cumprir as suas devoções. E o papel do franciscano secular é muito mais do que isso. É ser igreja em todos os lugares. Muito mais do que se fixar e se prender dentro da igreja. Não que não sejam necessárias as nossas devoções. O cristão franciscano secular é chamado a estar na igreja, rezando, ajudando nas celebrações, participando da vida da igreja, dentro da igreja também. Mas a vocação não era só essa. A vocação não é só essa. Hoje nós podemos dizer que nós ainda vivemos em muitos resquícios desse período, né? Ainda existe dentro das nossas fraternidades muita dependência da Primeira Ordem. Se o frade não faz, nós também não vamos fazer. Não, mas o frei não pode, então nós também não podemos fazer. Então, o que a igreja nos convida, o que a Ordem Franciscana Secular é chamada a viver nos dias de hoje, é essa renovação, assumir a nossa própria vocação, a nossa missão de batizados, a nossa missão de crismados e a nossa missão que nós assumimos com o nosso compromisso de franciscanos, de viver a espiritualidade franciscana. Reassumir as rédeas da nossa própria vocação. Claro, contando com a assistência espiritual da Ordem Primeira, as orações da Ordem Segunda e também o apoio espiritual, né? Mas de assumir a nossa função de leigo, o nosso papel de leigo dentro do mundo e dentro da igreja. Lia também numa reflexão, né, hoje mais cedo, que os padres também vivem no mundo.
assim como nós leigos, exceto que eles vivem de uma maneira diferente. Eles são sacerdotes no mundo. Nós somos leigos, como falava a música do Padre Zezinho, a primeira, pela graça de Deus, nós somos fermento no mundo, nós somos sal no mundo. Nós temperamos o mundo com a nossa vocação. Só que nós precisamos assumir isso. Nós precisamos deixar de acreditar que a vocação dentro da igreja é do padre, é da freira. A igreja somos nós. O concílio nos convida a redescobrir isso, a tirar dessa mentalidade de que todas as vezes que nós pensamos a igreja precisa fazer isso, a igreja precisa fazer aquilo outro, a igreja precisa anunciar o evangelho, nós estamos cobrando de nós mesmos, porque a Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II, fala: os leigos também são a igreja e nós também somos igreja. Então nós precisamos redescobrir isso. Quando nós falamos de missão, quando nós falamos de chamado, quando nós falamos de resposta, nós estamos falando de nós mesmos, da nossa missão, do nosso compromisso de batizados. É isso que nós somos chamados a redescobrir. Bem, e agora nós vamos escutar mais uma música, belíssima música. Essa também é outra maravilhosa, né, Valéria? Nós vamos escutar a música Alma Missionária agora. E Valéria, nós vamos tocar a sua música, fique tranquila, certo? Tá? Nós vamos escutar agora a música Alma Missionária. E logo logo nós voltamos com mais reflexão à música da Valéria, né? E também com algumas observações, né, alguns destaques que nós precisamos fazer do programa Chama Franciscana desta noite. Então agora vamos escutar a música do CD No Coração da Jornada, né, da Jornada Mundial da Juventude, a música Alma Missionária. Toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. E estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra.
Valéria. E agora? Sim, Matheus. A minha música. Agora a sua música. Ah, que bom. Tá bom. Com Mensagem Brasil. Tudo é por Ele. Só tudo. por ti, Jesus. Tudo é por Ele, tudo é pra Ele. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, essa alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor.
Valéria, sai do WhatsApp porque o padre já tá batendo na porta. O que é isso? Hã? O que é isso? O que é isso? É. O que é isso, né? O que é isso? Bem, não vamos perder tempo porque o tempo hoje tá apertado. Você não fala o que você tá fazendo, né? Você não fala. Eu vou falar. E eu tô fechando as coisas que estavam abertas no outro computador. No seu celular. Tudo que tava aberto no seu computador. Remoto, acesso remoto. Tá. Então tudo tava aberto. Eu vou falar. Isso. Vou falar. Isso aí. Bem, nós estamos chegando ao fim do programa Chama Franciscana, né? O primeiro... que peninha. Né? O primeiro desse ano de 2015, que eu e a Valéria estamos apresentando, né? Na semana passada, o Wendel e Marcelo passaram por aqui, já conversaram com vocês, né? O Deus de Francisco é Pai, né? Então que nós possamos nesse ano de 2015 continuar refletindo bastante sobre franciscanismo, sobre a vida na igreja, né? Que seja um ano abençoado para todos nós. Mas do programa Chama Franciscana não pode encerrar sem antes citar algo que mexeu com toda a família franciscana nos últimos dias, né, que foi a morte de Frei José Carlos Correia Pedroso, né? Frade da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, morava em Piracicaba e faleceu, se não me engano, não me falha a memória e a informação que tem aqui, no dia 10 de janeiro de 2015. Né? Há algum tempo ele lutava contra o câncer e no último dia 10 foi ao encontro do pai na casa paterna. Foi um grande estudioso, escreveu vários artigos e vários livros sobre franciscanismo, alguns até em outras línguas. Foi um grande tradutor das fontes clarianas no Brasil, né? E não só isso, no Brasil, o maior conhecedor sobre Santa Clara. E talvez no mundo, se não for o maior, também é um dos maiores conhecedores sobre Santa Clara. A família franciscana perde um grande irmão, um grande mestre, um grande conhecedor, um grande testemunho de franciscanismo, mas ganha um grande intercessor. Então o programa Chama Franciscana, nessa noite, né, marca e registra aqui com bastante pesar o falecimento desse grande frade franciscano, Frei José Carlos Correia Pedroso, né? Que Deus o receba na sua mansão celeste, que São Francisco e Santa Clara agora o acolham também, esse homem que soube tão bem conhecer, estudar e viver aquilo que Francisco e Clara ensinaram a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, Valéria, acho que para essa noite era isso. Ou seja, para essa noite começou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. O tema de hoje, que para iniciar as nossas atividades como leigos e leigas, na sua comunidade, na sua fraternidade, na sua paróquia, que pensemos nisso. E se tivermos dúvida, recorra a Ele, que é só por Ele e por tudo por Ele que temos condições de sermos membros da igreja, corpo de Cristo Jesus. E mais ainda, instrumentos desse Pai maior. Por isso que Ele faça de nós instrumento de paz a cada dia e a cada momento em onde estivermos. Bem, nós agradecemos a sua participação, a sua sintonia aqui na 105,9, na Rádio Vida Nova FM, né, no programa Chama Franciscana, e nós esperamos você semana que vem aqui com o Wendel e o Marcelo, dando continuidade agora, Chama Franciscana semanalmente, né? E esse ano mais ainda, inteiro será semanalmente, se Deus quiser. Na rede, junto isso. ao YouTube, você também pode assistir todos os programas, todas as edições passadas. Você pode também, além de ouvi-las novamente, propagar, gravar
e passar para outras pessoas. A partir da segunda-feira, né, as pessoas já podem procurar lá no Facebook da Jufra Frei Leão, que vocês vão encontrar o link desse programa. Às vezes você ouviu só a metade, na segunda-feira você já pode ouvir o começo, ouvir as edições anteriores, alguns especiais que só estão disponíveis na internet. Então, sintonizem através da internet, através dos meios de comunicação com o programa Chama Franciscano. Muito obrigado a você pela sua sintonia. Paz e bem, e até a próxima semana. Paz e bem. E como bênção final, peçamos a bênção de Santa Clara através e pelas irmãs Clarissas. O Senhor te abençoe e te proteja. Resplandecer sobre ti a sua face e te dê a sua misericórdia. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Derrame sobre ti as suas bênçãos e no céu te coloque entre os seus santos.